Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise. Boa noite, Álvaro, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo direitinho aí? Boa noite, Paula. Professor Ronaldo, boa noite, obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada, professor, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando aqui o professor chegar. Boa noite, Paula. Paula Brasil, coisa boa. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Estou só esperando aqui, o professor René Albino hoje vai estar com a gente, né, para falar da intervenção de ginástica coletiva, né, em eventos. E aí vai ser bem legal. Espero que vocês interajam bastante. O professor René já chegou, deixa eu convidar ele aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que todos estejam bem. Vamos lá, convidem os amigos aí para curtir o Instagram do CREAP. Boa noite, professor René, seja muito bem-vindo. Boa noite, Nil, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Que bom. Chegou então o dia da nossa live, né? Deu certo. Deu certo. De antemão, eu queria já agradecer, né, por ter aceitado aí nosso convite, estar disponibilizando aí um pouquinho do seu tempo para estar falando com a gente. Dizer aí para o pessoal, vamos mandar aí o aviãozinho para os colegas, convidar os nossos colegas profissionais. Chama os amigos, tem a Paula, boa noite, o Renê. Convidem os amigos para estarem aqui com a gente e perguntem muito, acho que essa live vai ser maravilhosa, né? De antemão, René, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, né? Quem é o professor René? Como foi que ele escolheu a educação física como profissão? Qual a sua área de intervenção atual? Fala aí um pouquinho para a gente, René. Obrigado, Nil. Boa noite. Deixa eu só pedir desculpa se por acaso a conexão aqui der uma brecadazinha. A gente tem sofrido um pouquinho, né, nesse momento aí de quarentena com a qualidade do sinal. Então, às vezes ela trava um pouco. Oi, Paula, boa noite, gente. Tem um monte de amigos aí também já online. Quero agradecer pelo convite, né, especial, né, do nosso conselho. É sempre uma honra poder estar mais perto de todos nós, né, de todos vocês. Então, eu que tenho que agradecer pelo convite, me sinto honrado, né, de estar aqui hoje para falar de um assunto que é um grande amor da minha vida, né, da minha atuação, na minha área de atuação profissional. Então, queria agradecer, tá? Se por acaso der alguma falha aqui na conexão, a gente sai e volta. Tá bom? A gente entende. Vamos conseguir e tá chovendo conversar. Por aqui, eu acho que eu devo, quando vai dar umas falhinhas por aqui, mas vamos embora, vamos tocar. Exato. Vamos lá. Nil, eu trabalho com educação física há alguns anos já da minha vida, mas eu não tenho problema de falar, né? Eu tenho 38 anos de vida e já trabalho com atividades físicas, né, de uma maneira geral, com todas as vertentes, ali por mais ou menos uns 20 anos. É muito louco, né? Porque a gente começa a se aventurar ainda na faculdade, e depois de sair da faculdade foi que a gente começou a se aprofundar um pouquinho mais na área, né, de interesse, ou por afinidade, ou aquela que a gente acredita ter mais vocação. Verdade, né? Verdade. Então, antes de trabalhar com ginástica coletiva, eu me aventurei em algumas vertentes. A Denise está dizendo aí que você nasceu dançando. Antes de trabalhar com fitness, né, eu me aventurei ainda com iniciação esportiva, trabalhei com educação física escolar, com crianças, adolescentes, em diversas modalidades. Basquete, futebol, atletismo, natação. Então, fiz uma viagem. O normal. Foi muito legal. E caí no fitness assim meio que por acaso, ainda na época da faculdade. Estava ali participando de um projeto que existia dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Nós éramos todos assessorados ali, orientados pelos professores responsáveis do projeto. A Paulinha está falando. E em seguida não parei mais. Comecei a trabalhar com ginástica dentro da faculdade e não parei mais. Naquele momento em especial ali de faculdade,
era muito mais tranquilo organizar os horários, né? O nosso curso ele era diurno, então a gente conseguia preencher os espaços vazios ali, as lacunas, trabalhar muito cedinho, trabalhar no horário do almoço, trabalhar na parte da Isso, noite. é verdade, é Então foi verdade. ficando confortável, né, organizar o meu horário de trabalho sem precisar postergar tanto, né, a conclusão do ensino superior. E fiquei nessa aventura aí, trabalhando com ginástica coletiva, com aulas coletivas, e já se vão 20 anos, né? No mês que vem, em setembro, eu completo 20 anos de sala de aula. Muito louco, né? No instante passa. Coisa boa. Convida ela para o dance. Eu vou. Olha aí. Moniquinha tá falando, eu vou, nem se preocupa, eu tô em todas. Basta convidar que a gente vai. Tem muitos fãs seus aí, pelo que eu tô vendo, viu? Tenho Excelente muitos professor, mais amigos. gato, e não sei o quê. Enfim, olha Tenho aí, viu? muitos amigos aí entrando. Boa Cola, noite, cola gente. em Renê, que é sucesso, né, gente? E posso continuar falando? Como é? Posso continuar falando? Pode, Qualquer desculpa, pode coisa me continuar. interrompe, que eu sou um pouquinho prolixo. Vou falando. Se alguém quiser Não, mandar vamos embora. pergunta também, Nós pode temos mandar. uma Mas hora e essa hora é totalmente sua. Vamos lá, vamos mostrar para o vamos pessoal lá. aí o que é que você tem pra gente. Isso aí. E há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com fitness, mais especificamente, né, no setor de ginástica, o cenário, né, dentro do Uhum. fitness como vertente da educação física se apresentava numa proporção diferente. A gente ainda não tinha o Uhum. mercado do personal trainer tão bem definido, ainda era algo mais novo para a gente, né? Existia também Verdade. uma diferença gigante da procura por esse tipo de serviço de acordo com as regiões, né? Na região norte da região metropolitana, na região sul. Então, a gente tinha que ir se adequando com o que acontecia mais perto ali da gente. A ginástica É coletiva, em verdade. especial, naquela época, era quem, como é que eu posso dizer para você, mandava, né, no mercado do fitness. Todas as É feiras, as verdade. convenções de fitness naquela época tinham a ginástica como carro-chefe, como a maior vitrine, né? E É os verdade. professores que trabalhavam com ginástica coletiva há tantos anos atrás, já falei, não tem problema, mas eles É, detinham muitas competências, né? Era muito, não posso dizer difícil, mas existia uma seleção muito rigorosa para que você se tornasse realmente um professor em sala de aula com atividade física, com esse tipo de atividade física, né, que era a aula de ginástica, porque o professor precisava deter não só algumas qualidades físicas, que era boa coordenação, é, capacidade de criar, ser carismático, mas o estudo mesmo para a construção das aulas de aeróbica como carro-chefe na época, né, era uma coisa muito de louco. Então, nem todo mundo se encaixava no perfil por uma autoavaliação. O cara já dizia, ó, isso não dá para mim. E os professores que trabalhavam com fitness naquela época, no auge da minha vida ali há 20 anos atrás, eles eram os grandes astros, né, desse tipo verdade. de mercado. A gente olhava para os caras que davam lá ginástica e tinha uma admiração absurda por eles, né? A gente já os via vestindo aquelas roupas bonitas, dominando muito o movimento com música, capacidade de comandar grandes grupos, que isso sempre foi fascinante. O cara subir no palco e dar aula para 200, 300, 400, mais do que isso, né? Muitas pessoas reunidas no mesmo lugar e o cara ter esse poder de conduzir a atividade com ritmo, coordenada, né, criando, e era tão surreal tudo aquilo, que tornar-se um professor de ginástica naquele momento, há 20 anos atrás, era o grande sonho de muita gente que amava Acaba se sendo. movimentar desse jeito, né? E eu era Verdade. mais um louco também, que viajava o Brasil inteiro para poder fazer cursos. Foi com certeza o setor, né, em que eu mais fiz cursos. Eu fiz cursos de muitas coisas dentro da educação física, mas a ginástica coletiva, as aulas, né, o fitness em especial, foi o que mais me atraiu por já ser a minha área de atuação desde a época em que eu estava na Uhum. faculdade. E era muito louco, assim, a vontade de me tornar um professor reconhecido na época, porque aqueles caras também, que eram os monstros do fitness para mim, também eram os meus ídolos na profissão. Eu via o poder que aqueles caras tinham, né, tinham na capacidade de planejar aulas, na capacidade de dominar ferramentas de ensino, e tudo aquilo era tão fascinante, tão desafiador,
que me mantinha motivado a um dia conseguir fazer aquilo que aqueles caras faziam. Se quer perguntar algo, se deixar eu... Não, imagina assim, não, eu tô viajando aqui, voltando lá atrás, né? Fazer uma viagem no primeiro tempo. E assim, uma viagem no tempo, e lembrando de como era, assim, eram mega eventos quando se falava de ginástica, todos os congressos, quando tinham cursos, assim, direcionados para essa área, eram geralmente os cursos que lotavam de imediato, e assim, era uma tendência que bombava no mercado, né? E aí, assim, poucos se tornaram os resistentes, né? E assim, eu acho que tu transformou isso numa arte. Tu atrelou a nossa profissão, né? A arte está trazendo aí e continua firme e forte, até pelos comentários dos super fãs, né? 20 anos, e aí eu já Amanda, tenho... Pois é. E aí a gente vem com esse tema maravilhoso hoje, porque a gente sai da caixa, né? As pessoas, quando acham que para essa atuação, não, eu só vou poder atuar na academia, ou eu só vou dar aula no projeto social que é direcionado. E assim, a gente vem com um tema bem legal, né? Que é a ginástica coletiva e a atuação em cursos, convenções, né? Cruzeiros. E aí, assim, fala pra gente como é que você começou e teve a visão de ingressar nesse mercado, quais foram as perspectivas e qual a perspectiva para esse momento que a gente está vivendo agora. Perfeito. É bem bacana a gente se encontrar nesse momento assim diferente, né, que o mundo está enfrentando, e poder falar dessa arte, né, como você bem citou aí, né, que a gente põe em prática todos os dias com muito amor. Quem trabalha com ginástica coletiva não há dúvidas do quanto ama o que faz, né? Nós somos sempre apontados como professores que se desgastam muito. E esse sempre foi um grande desafio para trabalhar com aulas coletivas dentro do fitness em especial, né? O nosso desgaste ele é enorme, né? E naquele momento ali da época de ouro do fitness, como você falou nas convenções, que os nossos olhos brilhavam assistindo aqueles encontros, né? Aquelas reuniões, aquele palco, a performance, né? A gente já entendia que o professor precisava meio que ser um super-herói para encarar aquilo ali na sua rotina diária, porque era muito mais do que só o momento do glamour, né? Que é esse momento do glamour. Você está no curso, numa convenção, dando aula num cruzeiro. Isso é muito especial, emocionalmente falando, né? Mas carregar a bandeira da ginástica coletiva no dia a dia sempre foi muito desafiador, porque sempre foi muito desgastante para todos nós. E naquele momento o que eu pensava para mim como professor de ginástica coletiva, primeiro era conseguir aprender a fazer de tudo. Então eu nunca gostei de ficar na caixa, sabe? Por mais que algumas pessoas priorizem, até inclusive de nossa profissão, priorizem se especificar em determinado assunto, o cara quer trabalhar, sei lá, só com emagrecimento, só com um tipo de treinamento, com uma modalidade esportiva, entre aspas, ou dentro do fitness com um segmento de consciência postural, outro com trabalho aeróbico, enfim. Eu sempre fui um pouco enxerido. Eu sempre tentei aprender um pouco de tudo. Então, fazer muitos cursos foi meu primeiro passo. Eu entendia que eu precisava conhecer tudo para poder saber do que eu conhecia ali, o que eu realmente gostaria de fazer. E a ginástica coletiva ela foi se apresentando para mim de diferentes formas e eu fui me apaixonando por todas as diferentes. Não sei se você consegue me entender, mas eu entendi depois disso que o grande amor da minha vida era poder ensinar de todas as formas. Então, se fosse num treino de estímulo mais aeróbio, ou então treino, né, de resistência mais anaeróbio, ou então de condicionamento postural, eu tinha muito tesão em fazer isso. Então, a minha paixão era poder ensinar. Obviamente, com o treino, eu fui conseguindo alcançar outras habilidades para poder trabalhar com programas de ginástica, com outras modalidades. Isso me abriu portas. O fato de eu ser eclético dentro do fitness me possibilitou estar em diversos lugares, por diversos motivos. Quando eu comecei a trabalhar viajando pelo Brasil, eu recebi uma grande oportunidade de uma empresa aqui no Brasil que representa uma multinacional, que é a Les Mills. Então, eu me tornei treinador da Les Mills dentro do nosso país, junto a diversos amigos que também trabalhavam como eu, viajando pelo país inteiro, ministrando aulas, cursos,
E o fato de eu ser eclético, de eu trabalhar com muitas modalidades, de eu ter muitos cursos, me abriu mais portas. Porque em muitos momentos era mais vantajoso trazer um professor de Recife, ou da região Nordeste, para o Sul, Sudeste, que trabalhasse com mais de uma modalidade, porque se pagava a viagem dele. Então, o cara vai vir de Recife para cá e vai trabalhar conosco 3 dias aqui, apresentando 2 cursos, 3 cursos, e ministrando 3, 4, 5 aulas diferentes. Então, sempre foi muito vantajoso, primeiramente para mim, fazer muitos cursos, aprender um pouco de tudo. Então, isso me abriu portas. Eu era o professor Renê, que dava aula de aeróbica, dava aula de step, dava aula de dança, dava aula de programas de ginástica, como Body Combat, Shibam, Body Jam, Body Step, Body Pump, RPM. Né? E comecei também a trabalhar com treinamentos, que era palestrando, formando professores. Então, o fato de ser eclético já foi a minha primeira bandeira positiva para poder mostrar o meu nome para as pessoas. Me abriu muitas portas. E uma coisa foi puxando outra, na verdade. Desculpa, interrompi. Perfeito. Eu achei massa essa tua colocação e traz um pouco a visão que eu tenho hoje acerca dessas variações que estão no mercado. A gente sabe que inicialmente lá atrás, quando a gente falava da academia, tinha a ginástica de academia, né? Que era a ginástica aeróbica e a ginástica localizada. Ou as aulas eram as 2 modalidades, ou uma aula era de ginástica aeróbica, outra aula era de ginástica localizada. Ou então era meia hora, meia hora. Ou é meia hora, né? Era. Aí começaram a vir as ginásticas mais modificadas, né? Num formato que vieram nomes, empresas deram denominações, e aí vieram a questão da Body System. É um exemplo, né? Eu estou dando esse exemplo, mas aí tem outros exemplos que a gente pode ter e algumas variações. E aí se começou a trazer algumas modalidades adaptadas ao condicionamento, foi se colocando na academia e tal, mas tudo era ginástica de academia. É o body balance, era a ginástica aeróbica, era a música baiana na academia, e aí os ritmos começaram a entrar num formato de condicionamento físico. A dança veio para a academia no formato de condicionamento físico. E aí hoje a gente tem essa entrada de modalidades, como é a zumba, como é o fit dance, e aí as pessoas descaracterizam a ginástica, sim, colocam a dança, e aí assim tira totalmente aquela característica do condicionamento, e aí vem aquela briga, né? Não é educação física, qualquer um pode dar aula. E aí vem aquele ensinamento pela repetição, e como a gente perde com isso, né, Renê? É muito louco, porque às vezes a gente tem a impressão que é uma discussão sem fim, né? E não é tão antiga essa conversa, ela é recente. Para quem trabalha com a ginástica há tantos anos como eu, essa notícia aí, essa disputa, essa briga, essa vaidade, ou o nome que querem escolher diferente, é recente. Antigamente, as academias eram chamadas de academias de ginástica, para você ter ideia. A gente não conhecia academia como academia de musculação. Eram chamadas academias de ginástica, e o espaço físico era sempre maior a área para as aulas coletivas, né? A academia tinha uma sala maior de ginástica, uma sala menor de musculação. Então, a importância das aulas coletivas para o surgimento do fitness com a cara que ele tem hoje é de extrema importância. É fundamental para que isso tenha nascido e tenha despertado a paixão de tantos. Né? A música, o movimento, o carisma do professor, a paixão dele, o entusiasmo, tudo isso foi muito responsável para atrair adeptos, né, para a prática da atividade física regular em academia. E o surgimento das modalidades, Nil, ajudou muito a gente, né? Porque isso deu um brilho, né? Os programas de ginástica da da Fit Pro, Radical, hoje em dia nós temos a Zumba, outros. Então, tudo isso ajudou muito, porque a gente apaixonou mais praticantes. Então, hoje em dia nós saímos daqueles 5%. Antigamente nós tínhamos 5% da população mundial ativa praticando a academia. Hoje em dia a gente é mais que isso, graças a Deus. Então, oferecer diversas modalidades, apresentar novidades, isso está diretamente relacionado com a motivação. E é muito importante que aconteça sempre. Essa conversa do se a educação física não ser, eu acho que nem cabe. É óbvio que a educação física, se está na academia,
e a gente precisa estabelecer protocolos, né? Não dá para ser assim em outra profissão, porque na educação física tem que ser, sabe? Não pode, não se admite. Então, se você está dentro da academia, é educação física e a gente precisa estabelecer protocolos. O aluno, quando se matricula na academia, ele já é submetido a protocolos, o de avaliação física, as anamneses, né? E diariamente também a aferência da sua pressão e etc. Né? O acompanhamento, né? Então, tudo isso é o que a gente estuda. Não dá para fugir, não dá para você fingir que isso não existe. Não, eu estou na academia, mas não é educação física. Claro que é, gente, para. Né? Então, por isso que eu quis começar já falando com você sobre aulas coletivas, falando do meu preparo para isso, da quantidade de cursos que eu precisei fazer e achei importante fazer para poder começar a trabalhar, que é a base. Estar preparado é fundamental, primeiro de tudo. Né? Fiz a faculdade e fiz muitos cursos para trabalhar com fitness, para poder... E ainda hoje a gente está aprendendo, né? É uma educação continuada. Exatamente. É continuada, exatamente. O surgimento de todas as modalidades ajudou muito a propagação do fitness e a propagação da ginástica coletiva em si. Né? A dança, em especial, como você mencionou aí, ela ganhou um espaço gigante dentro desse mercado. Eu vou arredondar aqui mais ou menos de uns 15 anos ou um pouquinho menos que isso para cá. Né? Quando ela surgiu ali com os ritmos baianos, ela era chamada de lamba aeróbica, que é quando o axé era o ritmo mais consumido do país, era a música mais consumida do país, o estilo era o axé, e a lamba aeróbica chegou nas academias com esse formato, né, parecido mais com dança do que com fitness. Eu estou me remetendo lá no passado. Tá, me vendo um filme aí. Então, a lamba aeróbica foi muito responsável pelo surgimento das aulas de ritmos hoje em dia. Tem professor que trabalha com ritmos hoje e nem sabe disso. Entendeu? E nem sabe disso. Não sabe nem explicar o porquê que dá aula de frente ou de costas, ou porquê que a aula era construída baseada em um tipo de treinamento, se ele é intervalado, se ele é progressivo, etc. Porque isso só quem detém é quem tem o conhecimento. Não dá para, né? Não dá para nem argumentar, conversar sobre isso. Né? Então, o surgimento das aulas de ritmos tem uma grande influência lá da lamba aeróbica. A lamba aeróbica foi quem impulsionou o surgimento das coreografias, do momento, e também o surgimento de mais professores que amavam dançar e se identificavam com essa modalidade agora da ginástica, contribuiu demais. Não dá para negar que contribuiu demais. Hoje em dia, na maioria das academias, a gente tem 1, 2, 3 ou 4 professores que trabalham só com aulas de dança. Né? E isso é um número surreal. Você imaginar que a gente tem 2 professores que trabalham com ciclismo, um professor que trabalha com yoga, um professor que trabalha com alongamento e 4, 5 que dão aulas de dança. Né? Então, é uma proporção muito louca. E a quantidade de aulas de dança também no horário das academias também é algo assim... mas é incrível. A dança é muito responsável por manter a ginástica coletiva também viva nos últimos anos, né? Com tantas mudanças que aconteceram no mercado, o interesse também. Eu sou da época, por exemplo, que mulheres, idosos, crianças e adolescentes não podiam fazer musculação. Né? Não podiam, a gente não tinha ainda um estudo concreto, que uma orientação também de outras áreas de saúde para esse tipo de atividade regular. Então a gente tinha dentro da sala de ginástica, de aulas coletivas, todos esses grupos. Homens, mulheres, idosos, adolescentes. Então, nós éramos a área mais frequentada da academia. Nós tínhamos por aula ali 80, 90, 100 pessoas em dias de semana. E passando pela musculação, 15, 20, 30 pessoas. Era uma proporção muito louca. Né? E com todas as mudanças que foram acontecendo, e importantes, foram mudanças muito importantes, né, e de grande valia, a ginástica foi se mantendo viva também com as novas modalidades. Né, com as áreas, com as modalidades de grande motivação, de grande poder de relaxamento, de grande poder de interação. Né? Elas foram também bem responsáveis pela retenção de alunos nas academias e nas aulas de ginástica. Perfeito. Tem uns comentários aqui, Renê, deixa eu dar uma liguinha aqui de cima, deixa eu dar aqui. Tem muito elogio, que ele é o cara mais lindo, esse é professor querido, é o dono do dança. Tudo amigo, tudo amigo. Ele ama o que faz.
Tem gente que tá com saudade. Tem Mendonça 6034 que eu preciso de ajuda, me sinto muito ruim. Segue Renê no Instagram, cola que é sucesso. Por favor, Cola. a gente se ajuda sim. Depois tu coloca teu Instagram aí, digita aí pra gente poder seguir. Tem aqui, Moniquinha tá dizendo aí que te ama, tá morrendo de saudade. A Edeni, eita, tempo bom, acho que ele se remeteu lá atrás, igual a mim também. Fez uma Músicas viagem. baianas eram um arraso, que você arrasa nas músicas baianas. Vamos lá. Ai, Carlos Eduardo, ó, o presidente de Alagoas aqui, ó, do CREF 19, dizendo aqui, dancei muito na graduação, achei nas aulas de ginástica em academia. Bons tempos, Cadu. Eu também dancei muito, saudade eterna. Bom, verdade. É muito bom. E aí, assim, nesse contexto, você começou e foi entrando nesses espaços para grandes públicos. Conta aí pra gente um pouco sobre esse... Depois de me aventurar como treinador, e foi uma escola que exigiu muito da gente, a gente teve que se preparar muito para poder alcançar essas primeiras oportunidades. Eu fui recebendo o presente, né, que era o convite para viajar, para ministrar aulas pelo país. Eita, deu uma travada aqui para mim. Travar eles. Realizei um grande sonho. Tá me ouvindo? Agora sim. Tinha parado. Realizei o grande sonho de viajar para ministrar cursos e palestras na Fitness Brasil de Salvador, de Santos, no CONAF em Fortaleza, vários Enofres, para São Luís do Maranhão, Belém do Pará, né? Então fui para Minas Gerais, Brasília. Então fui realizando o sonho de conhecer lugares, cidades e as convenções que antes eu frequentava como aluno. E a missão agora era diferente. Depois que eu me tornei treinador e palestrante, eu estava viajando para ministrar os meus cursos, as minhas palestras, dar as minhas aulas. E isso foi um grande marco para mim como professor de ginástica coletiva, porque me possibilitou aprender muito. Foi muito desafiador, porque eu estava sempre no palco do lado de caras que eu admirava e fazia curso com todos eles, grandes nomes do fitness, né, na história da ginástica coletiva, e eu me via lá do lado deles com a função de abraçar agora, vestir a camisa e continuar. Agora eu vou seguir aqui para ajudar a levantar a bandeira da ginástica coletiva. Junto com as convenções, a visibilidade, né, do seu nome e do seu trabalho é aumentada, porque a gente tem o poder de não só ensinar para os nossos alunos na academia. A gente começa a falar com a linguagem mais técnica e a gente atende um público diferente, mais exigente. Nós começamos a dar treinos para professores, para estudantes de educação física ou profissionais já formados há algum tempo, ou curiosos, né, que têm acesso ali ao ambiente da convenção e vão lá para te ouvir palestrar, para participar do teu curso. E a expectativa é aumentada, porque as pessoas apostam em você quando frequentam o teu curso. Então, eu sempre carregava esse peso comigo, sempre carreguei essa responsabilidade, né? Então, nunca fiquei muito tranquilo com a situação. Isso sempre foi algo que me exigiu uma perda de sono e sempre me exigiu um grande preparo. Sempre gostei de estar muito estudado, muito planejado, ensaiado, né, preparado com plano A, plano B, né, para todas as adjacentes que pudessem acontecer. E foi, graças a Deus, dando certo. Eu só tenho histórias muito legais para contar da minha experiência como palestrante e como professor de cursos e convenções. Com os cruzeiros, já foi uma experiência muito louca, muito diferente. Porque o cruzeiro também é como é que a gente pode dizer, uma visão que a gente tem de professores dando aula em cruzeiro é meio glamurosa, né? A gente imagina um cenário surreal, um luxo surreal e professores de ponta do nosso país e às vezes do mundo, né? Porque o cruzeiro também te dá essa possibilidade de trabalhar com pessoas de outras nacionalidades. Então, você se imaginar ali dando aula para um público completamente diferente, num ambiente completamente diferente, com outras necessidades, também é desafiador. Por mais experiente que você seja, não tem quem não bote o pé no navio e a perna não trema um pouquinho e diga, meu Deus, como é que vai ser essa experiência? E eu gostei tanto, foi tão bom, que eu acabei fazendo 9 anos
direto do Cruzeiro. Todo ano era chamado, todo ano era chamado. No começo minha mãe morria de medo, dizia assim, meu Deus, você vai para o Cruzeiro, ficar no navio, morro de medo de água. E eu dizia que nada, é maravilhoso dar aula no Cruzeiro, para outro tipo de público, outras necessidades. E tudo isso, Nil, foi me moldando como professor, principalmente. Porque eu já entendia que o professor de sala de aula não era suficiente para dar conta das outras demandas, que era dar aula em cursos, ser palestrantes, viajar para convenções de fitness, dar aulas em cruzeiros. Existem pessoas que são muito boas em cursos, em convenções. Existem pessoas que são muito boas em cruzeiros de fitness. Existem pessoas que são muito boas em sala de aula. E você tem que trabalhar com tudo isso. Ele é bom em tudo. Não, mas eu penso que para você ter a vontade de trabalhar com tudo isso, requer especialização, requer o preparo, entendeu? E às vezes a gente imagina que o cara que é bom de sala de aula na academia, que coloca 50 pessoas ali na semana, ele é um bom professor. Algumas pessoas têm essa imagem, e isso não é tudo. Às vezes ele é um professor muito carismático, muito disposto, né? Mas o nível de preparo, né, e também a experiência, obviamente, adquirida, né, junto a tudo isso, é que vai te transformar num grande profissional dessa vertente aí, que é a ginástica coletiva. Então, uma dica que eu posso talvez dar para quem tem muita vontade de se aventurar e se tornar um professor de convenção, de fitness, de cursos, de grandes eventos, de cruzeiros, a primeira delas é preparem-se, estudem. Capacitação, né? Capacitação, ela é fundamental. Ela não é só importante, ela é essencial, é base. Tá? Então, estar preparado sempre foi a minha principal primícia. Né? Eu tenho que estar preparado, porque qualquer coisa que tentar me abater aqui, eu tenho pelo menos o preparo, que é a minha base. Porque a experiência diferente, da aula em convenção, da aula no cruzeiro, da aula na sala de aula, tudo isso você vai adquirindo, e é com a prática, não dá para negar, é com a prática, né? É no dia a dia que a gente vai vencendo. Então, depois de 9 anos dando aula em cruzeiro, os últimos cruzeiros eu estava mais tranquilo para ministrar aula, né? Eu já era um professor experiente, né? O último ano foi o ano passado, eu fui no ano passado pela última vez até então, né? Tomara que eu vá mais vezes, se me chamar eu vou sempre, que eu amo. Mas o último ano, que foi o ano passado, né? A gente já pisa no navio, mais tranquilo com a situação. Porém, eu quero carregar sempre o frio na barriga antes de cada aula. Verdade. Antes de cada porque aula. É o desafio, né? É aquilo que é desafiador. Eu acho que isso é bom na educação física, porque esse desafio, ele se renova e ele é o que dá energia, esse gás. Eu acho massa eu tô falando essa questão da capacitação, porque o que acontece? Muitos jovens hoje estão nas universidades. E eu falo que eu acho que a gente deve ter mais ou menos o mesmo período de formação, da licenciatura plena, que a gente ficava no período vespertino, a gente via todas as disciplinas, tudo. Então, assim, mas essa vivência da prática e essa possibilidade de ir para congressos, fazer cursos, viajar, a gente viajava o Nordeste inteiro para fazer cursos de capacitação naquela modalidade específica, naquela área de intervenção específica. Hoje, a gente vê que os jovens parece que eles não estão muito ligados nisso. E, na verdade, a gente aprendia e se especializava cada vez mais fazendo essas capacitações, fazendo esses cursos. Exato. Né? E aí, assim, acabar com essa história de aí eu sair da faculdade e acabou, eu não preciso mais estudar. Isso não existe. É uma constante. Estudar, se capacitar, é uma constante. O que você citou aí, como observação no seu comentário, é até uma triste realidade, infelizmente, né? Hoje em dia nós temos uma frequência menor de cursos e convenções acontecendo, né? E é triste para a gente que viveu essa época tão bacana na nossa formação. A gente tinha acesso a tanto conhecimento, a possibilidade de estar perto de grandes referências, e referências que eu digo, pessoas preparadas para fazer isso, que nos inspiraram e nos incentivaram a seguir, né, se aprimorando para poder fazer o nosso melhor. Então, é triste o fato de a gente não sentir uma motivação grande de novos profissionais
interessados nos cursos, nas convenções, porque a gente entende a importância que eles tiveram na nossa formação, né? Hoje em dia, um pouquinho mais rodado na área, eu penso muito nisso, Nil, e isso me inquieta bastante. Eu trabalho com um grupo aqui de ginástica e professores também de dança, que é o grupo chamado Dance 4, que é o Dance 4, aqui em Recife. E nós nos reunimos com uma certa frequência para organizar eventos com dança, com step, às vezes, alguns cursos de workshop. Então, eu trabalho como líder junto com os meus amigos e a gente tem um grupo ali de mais de 50 professores e estudantes que estão conosco. Né? No Dance 4, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a possibilidade de oportunizar as pessoas viverem um pouquinho dessa época de ouro, que é estar numa convenção de fitness, num grande evento organizado com aulas de ginástica, com a reunião de grandes professores, e grandes professores, que eu digo grandes professores mesmo, que se preparam, que ensinam bem, que estudam aquilo que estão fazendo, que é difícil encontrar hoje em dia. Então, o nosso trabalho é assim, incansável, para poder tentar manter o padrão de qualidade alto com relação ao nível de preparo, né? E eu penso muito nisso, isso é uma coisa que me inquieta tanto. A minha maior vontade ainda é conseguir fazer algo parecido com o que a gente viveu nesses anos de ouro, que é uma grande convenção de fitness, reunindo grandes profissionais, matando a saudade de todas as aulas de ginástica coletiva, a dança, inclusive, que é um dos carros-chefes hoje em dia das aulas coletivas. E, se Deus quiser, vai dar certo, viu? Eu vou avisando a vocês, mas vamos trabalhar para isso. Não me dou satisfeito da coisa esfriar, porque é muito importante esse setor para a força que o fitness ainda, né, tem no nosso país, no mundo inteiro, na verdade. Perfeito. E, não, assim, eu fico aqui, se deixar, eu fico aqui só paradinha escutando. Porque eu sou prolixo, falando. Não, mas assim, é interessante, Renê, até para as pessoas identificarem quão importante foi, né, a intervenção da ginástica no processo de evolução da intervenção fitness hoje que a gente vê, que muitas pessoas direcionam muito para essa questão do treinamento de força, da musculação e tal, mas que muitas vezes a maioria das pessoas que procuram as academias vão pelo contexto das aulas coletivas, por causa da questão da própria socialização, a motivação, porque existe, geralmente, os profissionais que fazem essa intervenção, eles motivam os alunos para estarem ali, eles querem estar ali. E geralmente é o carro-chefe, é quem leva a grande quantidade de alunos para a academia e quem faz girar a roda. E essas possibilidades de capacitação através das convenções, que na época a gente tinha os ENAFs, CONAFs, né? E geralmente quando a gente ia se inscrever já não tinha mais vaga para os cursos de ginástica, já eram lotados. Então, assim, a gente tinha essa sede de aprender para chegar e repassar. E hoje a gente vê os profissionais que estão em formação, muitos deles não buscam isso. Então, a gente tinha, assim, aquelas aulas de step grandiosas, as salas lotadas, que eram a modalidade da ginástica, né? Lotadas. O step foi uma revolução, né? Na ginástica. Ele foi um grande acontecimento. Existe uma ginástica antes do step e uma depois do step training. Depois do step, nossa, as aulas eram perfeitas, né? E aí, assim, depois veio o step, ele vem aí as pessoas começaram a colocar a dança junto com as aulas de step, as aulas de step coreografadas. E assim, era tudo inovação. E hoje, se você, muitos que se formam em pouco tempo, você pergunta, muitos não sabem ou não buscam se qualificar para. É muito assim, dança. Não que não seja bom, pelo contrário, adoro. Sim, maravilhoso. Eu vou para academia super procuro. Para mim, se eu tivesse aula de dança às 3 horas seguidas, eu faria as 3 aulas seguidas. Mas assim, a gente vê que muitas vezes é feito sem aquele preparo, sem aquele conhecimento, aquele detalhe de como você falou, né?
da divisão, da questão da coordenação, da importância de saber se é uma aula mais metabólica, se não é, a divisão da aula no seu contexto lá, no seu contexto fisiológico, que muitas vezes isso não é, não se preocupam com isso. Então, assim, o que você teria para dizer, né, para as pessoas, para os alunos que estão em formação? Primeiro, eu acredito que... Desculpa, quer falar? Não, assim, Bom, que estão saindo, que estão entrando nas universidades, que estão sim. saindo das universidades, nesse Primeiro, contexto de buscar. eu acredito que hoje nós estamos mais carentes de referência. Né? Isso é talvez um ponto-chave dentro dessa modalidade, em especial do fitness aí, a ginástica coletiva, dessa vertente. Nós somos mais carentes. E isso também provavelmente é um sintoma da ausência de mais convenções, cursos, tudo isso que a gente falou. Então, hoje nós temos menos referências, né, para a gente conseguir absorver ali um pouquinho mais e levar para a gente. Isso é ruim. É ruim. O que existe com a propagação da quantidade de aulas diferentes é bom, porque atrai mais adeptos. O problema que eu vejo nisso é a falta de preparo para poder atender a demanda, e que é importante. Hoje em dia nós temos uma quantidade de faculdades muito maior do que na nossa época. Hoje em dia nós temos uma quantidade de academias muito maior do que na nossa época, e obviamente a necessidade de mais professores, de mais aulas. Então é muito importante a gente mensurar sempre, avaliar, né, a qualidade com que essa prática está acontecendo, porque é fundamental, por um motivo óbvio. Nós temos alunos, né, e o professor ele tem essa missão, né, que é preservar ali, além de promover eficiência, motivação, mas também segurança. Né, esse é um dos nossos papéis mais importantes. E só está pronto para fazer isso, promover segurança com eficiência e motivação, quem está preparado. Então, a principal dica é se preparem. Mesmo num mundo ou no momento em que a gente tem menos referências, mas elas ainda existem. Tá? Então, vai buscar, porque a busca pela referência ou então pelo o quão você se prepara é o seu principal diferencial. Não dá para negar. Já queria, inclusive, fazer a conversa desse momento, falando do momento atual com você. Nós tivemos agora um grande divisor de águas. Né? Esse momento que nós todos fomos pegos de surpresa, eu vi professor que trabalha com outra vertente do fitness e odeia a ginástica coletiva, precisando da aula de ginástica coletiva para sobreviver. Entendeu? O cara que é adepto só do treino de força e do treino personalizado, individual, né? E o cara que trabalha somente acreditando que aquele tipo de estímulo é o estímulo carro-chefe para promover bons resultados, ele teve que se pegar na frente do celular, ministrando aulas coletivas, atendendo 5, 6, 7, 8. Isso é algo que a gente já faz há anos e que a gente se prepara para fazer há anos. E esse é o grande diferencial. Desculpa, a gente faz isso um pouco melhor que vocês, sabe? Não é todo mundo que tem a habilidade para fazer isso tão bem quanto nós, porque a gente se prepara para fazer isso. Nós temos o dom de planejar aulas para grupos. E não é simples planejar aula para grupos promovendo eficiência, motivação e, o mais importante, segurança. Certo? Então, é muito importante a gente agora separar o joio do trigo. Quem estava mais preparado conseguiu fazer isso muito bem, mesmo nesse momento difícil. É inevitável. E agora, com o retorno das atividades, a gente voltando aí para as academias, para os espaços, né, para aplicar o nosso treinamento, muitos de nós estão atendendo 2, 3, 10, né, no grupo até 10 pessoas ali, como recomendado nesse primeiro momento. Nós precisamos exercitar nossas habilidades exatamente de atender um grupo praticando atividade. E isto não é simples. Não é simples. Exige preparo. É mais do que só ter carisma. É mais do que só ser um bom executante. Eu tenho o dom de me executar bem.
eu sou muito carismático. Agora, esse momento difícil que a gente vive no planeta, da pandemia, exigiu de nós muito mais do que isso, que é estar preparado para fazer isso bem. Inclusive à distância. Né? Inclusive à distância. Então, o estar preparado agora foi fundamental. Vou dar um exemplo. Se o cara faz um curso de dança e ele somente dançava, e ele não detinha ferramentas de ensino, ele sofreu agora nessa pandemia. Porque para dançar era muito simples. O cara tem um monte de recurso. Ele liga a TV, ele conecta a internet e ele tem N profissionais espalhados pelo mundo inteiro para fazer isso. E como é que você faz para o seu aluno continuar com você? Qual é o seu diferencial? Né? O que é que faz o teu aluno precisar da tua orientação? Confiar no que você faz. Né? Isso é o seu preparo. É muito mais do que o carisma. O carisma é muito importante também. Verdade. Mas ele confiar e entregar, né, para você a sua vida ali. Eu confio nesse professor, de olho fechado. Isso exige de você uma grande responsabilidade. E a primeira delas é o seu preparo. Né? É o que eu penso, é isso. Apesar... Alexandre, você é de onde? De Recife. Apesar de existirem hoje menos referências, segundo a minha avaliação, a gente identifica menos referências na nossa área, mas, gente, por favor, busquem. Elas ainda existem e elas são muito importantes para que a gente se melhore como profissional. E você, obviamente, com a sua experiência prática, defina a sua linha de trabalho, né? Você vai experimentar também de diversas formas, entender o que é mais apropriado, menos apropriado, o que se encaixa aqui, se encaixa ali. É como eu falei para você aí da experiência que eu tive viajando, né? Então eu sei já pela minha experiência prática como se encaixa a minha maneira de ensinar na academia, como eu preciso ensinar numa convenção, como eu preciso ensinar no cruzeiro. Então você vai identificar nesses momentos vários professores René. Porque o cara que dá aula na sala de aula é diferente do cara que dá aula na convenção, do cara que dá a palestra, do cara que dá o workshop, do cara que dá o cruzeiro. E isso exige preparo. Além de disposição, né, vontade, né, não ter resistência para sair da zona de conforto, requer um preparo para que você faça tudo isso de maneira eficiente e segura. Nossa, falei muito, não foi? Desculpa. Sou Paulito, estou falando. Tem um comentário aqui, ó, da Poliana Andrade. Poliana, boa noite, bem-vinda novamente. Ela sempre acompanha as nossas lives, tem aqui. Fez um comentário que eu acho bem interessante. Diz assim, de mais um, o mundo da educação física está cheio. Muitos profissionais sem perfil. Então, assim, são as pessoas que acham que não devem ter uma continuidade, né, em conhecimento, provavelmente. Quando a gente falou desse assunto, acho que foi aí que ela fez esse comentário. E aí a gente vê que talvez por esse motivo, né, esteja se perdendo e perde exatamente esse domínio que você falou aí, né, de dar aula de dança, pela repetição, e na hora de ter que se deparar com essa situação aqui, ó, e que a gente está distante, desafiador, tá perto, né? É desafiador. Professor Rodrigo Senzer. Ele falou de referências aí. Mônica Tagliari. Falou só pessoas maravilhosas. Mônica Tagliari, uma referência na ginástica aeróbica maravilhosa. Cida Conte é somente a rainha do step. A rainha do step no Brasil e em lugares do mundo. E Guilherme Vegas. Então, só referências aí. Essas pessoas são inspiração para mim também, como professor. Né? Já os visitei em diversos cursos. Hoje, inclusive, tenho aproximação e amizade com alguns deles, como a Cida Conte, né? Tenho um contato nas minhas redes sociais. Sempre que a gente se encontra nos cursos e convenções, a gente consegue conversar um pouco, e é alguém que eu admiro muito também. Já tem uma pergunta aqui. Alexandre Farias, jornalista. Você conhece a Integral? A Integral e a Academia em Casa Forte? Não conheço. Eu acho que é a Integral. Pode ser. Existem tantas academias. A Integral eu conheço de nome, mas nunca visitei. Casa Forte. Assim, eu vejo que você... eu nunca tive a oportunidade de fazer uma aula tua, mas eu te sigo no Instagram. Que joia. E aí eu vejo, né, realmente a energia. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos, de fazer aulas com alguns profissionais, Integral, Alexandre Correia, Integral.
Eu acho que é a antiga Excel, se eu não me engano, lá em Casa Fonte. Que é, enfim, Tiago Bourbon, Denis, os meninos estavam por lá, mas enfim. E aí, assim, eu vejo que essa evolução que houve no processo de ginástica, da ginástica da aula coletiva, né? Porque quando a gente fala da aula coletiva, a gente envolve todas aquelas modalidades que são dadas como aula dentro da academia. Né? Essa evolução ela é muito positiva, né? E quando a gente vê associada a esse contexto do preparo do profissional, a gente tem um salto qualitativo muito grande nesse contexto, né? E assim, eu vejo que os profissionais se capacitando, a educação física só ganha e o profissional de educação física só aumenta cada vez mais a possibilidade de preencher os seus espaços, porque esse espaço ele é nosso, né? O que a gente precisa é de profissionais capacitados e comprometidos com a intervenção, que eu acho muito massa. Renê, nós estamos a 51 minutos de live. Segundos. E aí Não, 51 minutos. Estava dando um relógio aí que ia acabar. Não. Temos 10 minutinhos aí, 9, né? 9,5. E assim, eu vou pedindo para você fazer comentários, suas considerações, deixar o telefone para contato, ou até telefone para contato do Instagram, se você quiser passar informações aí para o pessoal te seguir, te solicitar, levar, enfim. Com certeza. Fala aí pra gente, qual o bom, assim, pra gente que está saindo agora, ainda estamos num processo restrito de intervenção. Verdade. Mas aí a gente sabe, pelo que eu estou vendo, a gente está vendo que o mercado vai abrir, que a nossa profissão vai vir aí bombando nesse processo. O que tu teria a dizer aí para o pessoal que já trabalha, para os teus alunos que deve ter um monte aí assistindo, que vão continuar frequentando esse tipo de intervenção, o que você teria aí para dizer para a gente? Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de conversar aqui um pouquinho, né, sobre ginástica coletiva. Percebeu que se deixar, eu vou falando muito, é assunto para 2, 3 lives. Eu vou ouvindo aqui. E amo falar muito, em especial, sobre o começo de tudo, a origem de tudo, estudar muito sobre isso, porque tudo lá atrás justifica também o meio e o momento atual, né? Isso também abre um pouquinho mais a nossa mente, né, para que a gente consiga entender a importância do nosso papel, né? O ser professor de ginástica coletiva é algo muito especial. A capacidade de planejar, a capacidade de aplicar o seu planejamento para um grupo, na maioria das vezes, obviamente, heterogêneo, que é a principal característica, né, com que a gente se depara. Isso é tão especial, né? Você ter a capacidade de estudar, colocar no papel, aplicar, estar preparado para mexer no seu plano de aula de acordo com a necessidade ou qualquer eventualidade e atender um grupo de pessoas completamente diferente de acordo, né, com a sua motivação, promovendo eficiência, nunca esquecer do nosso papel importante de promover segurança. Então, é tão mágico o que a gente faz e eu vou sempre partir da premissa de falar para todo mundo, preparem-se para fazer isso bem feito, né? Na minha época de estudante, todos esses profissionais aí, como esses que a gente falou aqui na live, eles conseguiam trabalhar bem nas convenções e nos ajudar a orientar. Se hoje vocês não tiverem a oportunidade de estar com esses grandes nomes dos anos 80, anos 90, anos 2000, procure os que ainda existem e estão fazendo isso bem, com responsabilidade, com segurança, com preparo, para que eles possam também te ajudar nesse caminho, já que no fitness existem diversas vertentes e a ginástica coletiva é mais uma. Então, se você hoje se sente carente de acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso às referências, vai buscar o que ainda existe, se especializa, estuda também tudo que já aconteceu para entender o que acontece hoje e dê muito valor também, dê muito valor à sua experiência prática. Ela vai te ajudar demais, mas nunca esqueça do seu embasamento, do seu preparo, porque é uma coisa auxiliar da outra que vai te tornar diferente naquilo ali. O seu diferencial está aí.
Nós somos muito conhecidos por sermos carismáticos, a alegria do ambiente, e isso é muito mágico, né? A nossa essência, está na nossa essência. As pessoas, quando imitam o professor de ginástica coletiva, já imitam um cara super feliz, super motivado, que de 6 horas da manhã está com tesão lá em cima. E isso também faz parte. Isso é também um conteúdo, uma parte nossa especial, mas não é tudo, não é só isso. Tá? Então, eu também, como professor de educação física, e um cara que estuda isso que faz há 20 anos, eu não posso considerar todo o preparo um detalhe. Ele é parte mais importante. E junto com o que eu tenho como pessoa e como professor, eu coloco naquilo que estudei para fazer e a coisa tem dado certo há 20 anos. Então, o conselho que eu posso dar para todo mundo é: busque suas referências, seja incansável, né, na hora de procurar o conhecimento. Não tenha medo de errar pondo em prática, mas primeiro se prepare, porque a gente vai diminuindo a possibilidade de erro, né, se a gente está preparado. E entender que o nosso plano também ali, ele pode ser alterado de acordo com o momento ou a situação. Mas que ainda existem pessoas que podem te ajudar a fazer isso bem, saindo da faculdade, pessoas que já estão trabalhando aí no mercado há algum tempo. É assim que todas as profissões fazem. Tá? Os médicos fazem assim, as pessoas de humanas fazem assim, eles têm as referências deles, eles leem os livros dos autores que são referência na profissão, eles frequentam os cursos e as palestras de pessoas que são preparadas e têm isso para contar, né, para te ajudar. Então, por que a gente não faz também? Tá? O fato de você encher sala, de você em 1 ano de formado ter conseguido, sei lá, triplicar o seu salário ou ganhar 10 vezes mais porque você se tornou um professor de sucesso, isso não diz tudo sobre você. Né? Isso não significa que você não pode mais. Então, todo mundo pode mais se a gente continuar se especializando. Ter humildade também para pedir ajuda, para reconhecer que precisa sempre aprender, é muito importante, e que a sua vontade de buscar seja sempre maior do que a sua desculpa, do que a sua falta de coragem, do que a sua falta de tempo e também do que a sua vaidade de achar que não precisa mais aprender. Né? E no mais, aventurem-se, é muito especial trabalhar com ginástica coletiva. Eu sou suspeito para falar, obviamente, que faço isso há 20 anos, mas é muito especial receber tanto amor, tanto calor, conseguir fazer a diferença na vida de tantas pessoas ao mesmo tempo. E isso é muito mágico, né? Nós fazemos isso para tantas pessoas no mesmo momento. Então, é algo muito especial. Nós somos pessoas especiais que detemos esse poder. E esse poder é uma grande responsabilidade, assim como o Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, entendam isso como a missão da vida de vocês, que vai exigir muito de ti todos os dias, mas se você ama o que você faz, seja incansável. Vai buscar. Procure suas referências, ame todo dia, coloque sua maior dose de energia, de motivação e as coisas vão dar certo, acredite. Falei muito não tá bom, perfeito. Só falou 8 minutos, mas adoro, pode fazer, foi ótimo. Enfim, e queria dizer que quem tiver interesse de fazer cursos ou saber um pouquinho mais, me procura aí na rede social, meu Instagram, René Albino. Também tem um canal no YouTube que me arrisco lá dançando às vezes, ou então no Instagram também do meu evento, Dance 4 Recife. Nós sempre falamos com professores e alunos lá do Brasil inteiro também. Ótimo. Bom, primeiro, novamente, agradecer em nome do CREF e agradecer a todos os profissionais que ficaram, os visitantes aí que ficaram conosco até agora. Queria agradecer a todos aí, nós chegamos aos nossos 10 mil seguidores na nossa página do Instagram, no CREF. Para a gente é um feito muito grande diante de todo o cenário que a gente está vendo. E é verdade. Agradecer muito, te desejar muito sucesso, né? Obrigado. E dizer também para aquelas pessoas que queiram aprender, vão buscar, vão atrás do René, cola nele que é sucesso. Gente, muito obrigada. Tenho um grande carinho por vocês, Felipe, Aida, Lúcio. Estou sempre falando com os meninos também, Andrezinho. Então, a hora que precisarem de mim, estou aqui à disposição, viu? Por favor, contem comigo. Tenho certeza. Um beijo. Obrigada. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Até mais.